Sentar, se quiser. Graça e paz para todos, boa noite. Louvado seja o Senhor pela honra, pelo privilégio de permitir estarmos congregados mais uma vez no nome de Jesus. Melhorou o som aí? Oi, som. Vamos orar um pouco mais. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, de todo o coração, agradecemos a Ti pela honra, pelo privilégio, ó Deus, de termos o Senhor como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que tem nos guardado, tem nos conduzido de uma forma muito especial à Tua presença. Nós queremos agradecer a Ti, porque nós não somos merecedores. É graça do Senhor, é um favor, é um amor imerecido. De todo o coração externamos a Ti nossa gratidão, nosso louvor, nosso reconhecimento de que não há nada, absolutamente nada, que se compare à Tua presença, que se compare ao Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a Ti, segue falando no nosso coração, em nome de Jesus, segue falando no nosso coração. Precisamos da Tua voz, precisamos da tua voz é um referencial seguro para nossas vidas, Senhor. Portanto, pedimos a Ti, em nome de Jesus, siga falando conosco nessa noite. Repreendemos toda e qualquer objeção do inimigo, toda e qualquer barreira, qualquer impedimento que o inimigo queira levantar nessa noite, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor siga reinando, presidindo soberanamente entre nós, é o nosso anelo e a certeza de que o Senhor fará, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Bom, queridos, nós seguimos com novos e grandes desafios em relação à pandemia que já perdura aí um ano, praticamente um ano. Quando nós pensávamos que estávamos próximos da normalidade, eu pelo menos tive esse sentimento de que parecia que as coisas estavam normalizando, melhorando. Surge aí uma nova cepa de vírus, com aumento no número de contágio, obviamente tem causado um número maior de óbitos, e a retomada das medidas de restrição na maioria das cidades tem acontecido. Essa semana, especificamente ontem, nós ficamos surpreendidos com a partida do nosso irmão Lázaro, um amado que eu sempre tive muito carinho por ele, passei assim até a amar mais esse irmão, pelo testemunho que eu via do relacionamento dele com Guilherme Camargo. E esse irmão partiu vítima do Covid. O pai da Jaquelina, uma irmã ligada a nós, a maioria conhece, também partiu, e tantos outros partiram vítima dessa doença. Mas a verdade é que nós estamos apenas no princípio das dores, como Jesus disse no sermão profético, Mateus 28, 24, 8, quando ele descreve as calamidades que viriam como parte do evento futuro profético. Em Mateus 28, 24, 8, perdão, Jesus diz: porém, tudo isso é o princípio das dores. Nesse momento é muito importante, é bom que a gente reforce isso. Foi um período que Deus usou muitas fontes. O Senhor ressaltou muito durante esse período a importância da fé, uma fé viva, uma fé legítima em Deus e nas suas promessas. Nesse momento é muito importante nós mantermos uma fé inabalável, uma fé operante, entendendo com toda a convicção no nosso coração que a nossa esperança está no Senhor. No Senhor. Não está na política, não está nos governantes, não está na ciência. A nossa esperança integralmente, 100%, ela precisa estar no Senhor. Amém? No Senhor. Em meio ao caos, nós temos um Deus agindo poderosamente. Você crê nisso ou não?
Você tem experimentado esse agir de Deus, desse cuidado de Deus? Essa semana eu fiquei mais velho, né? Não, eu fiquei mais experiente essa semana passada. E eu sempre reflito sobre o favor de Deus na minha vida, apesar de mim. Quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, eu tenho sentido isso mesmo. O amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque nós não merecemos. É muita entrega por nós, é muita bênção por nós. Então eu tenho estado a cada dia mais convencido de que a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Deus age em qualquer tempo, Deus age em qualquer circunstância. Deus opera milagres em nosso meio, amém? Deus tem operado milagres em nosso meio, muitos milagres em nosso meio. E Deus, Ele quer fazer mais, amém ou amém? Ele quer fazer mais através de nós. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo teu poder que opera em nós. Então Ele tem feito entre nós. O Senhor tem operado milagres, provisões, mas Ele quer fazer muito mais através de nós. Deixa eu dizer uma coisa: esse é um dos melhores momentos para a aceitação do Evangelho. As pessoas estão desesperadas em busca de resposta, as pessoas estão fragilizadas, estão sofrendo, e obviamente esse é um terreno propício para a germinação da semente. E é essa hora que nós temos que ser usados no Senhor, não perder tempo e lançar a semente do reino. É um tempo de colheita, é um tempo de um agir maior do sobrenatural de Deus. E mesmo rodeados pelo medo, mesmo rodeados pelas controvérsias, pelas incertezas, por tantas perdas humanas, perdas materiais, nós devemos permanecer firmes na fé. Salmo 46, verso 1. Se tiver um tempinho aí depois, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que eu vou compartilhar esse tempo hoje aqui, e vou dizer já com quem. Mas o Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Há adversidade, sim, muitas adversidades. Há sentimentos adversos, muitos sentimentos. Mas a palavra do Senhor, ela é fidedigna, e a palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. E para testificar o cuidado e o poder de Deus entre nós nesse tempo, nós convidamos o Velbert, que ficou um longo tempo internado. Especificamente, quanto tempo você ficou ali no estaleiro do pai? 1 mês. Quando uma reunião aqui o Arthur ministrou, o Velbert estava recém saindo do hospital, estava sentadinho aqui na frente, e quando o Arthur fez menção da presença do Velbert, foi uma onda assim de alegria, de louvor, de euforia, porque nós sabemos de onde Deus tirou esse menino. Eu posso dizer que literalmente o Velbert esteve no vale da sombra da morte, e Deus tirou ele de lá. No tempo que ele esteve internado em Cabo Frio, nós contactamos enfermeiro, médico, e o retorno era o seguinte: corre, que não há recurso. Um tempo mais, vamos ser claros, ele vai morrer. E eu tenho pensado de fato nesse cuidado de Deus, nos milagres que Ele tem operado.
num tempo como esse, nós não podemos deixar uma história como a história de Velbos e outras que nós temos aqui no arquivo ou restrito a um grupo. Eu conversei com ele e falei: Velbos, abre a tua boca, querido. Hoje eu quero pregar contigo. Compartilha aquilo que Deus fez por você. O que significou 30 dias de hospital na tua vida espiritual? Como você percebeu o toque de Deus te levantando? Isso, consequentemente, fortalece a nossa fé. Então, Velbos, meu querido, vem cá. É uma coisa boa perder os quilinhos também, né? Ganhou esse bônus aí também. Mas, meu amado, fica à vontade, como já combinamos. Deixa Deus te usar, né? Amém. Graça e paz. Paz de Jesus para o seu coração. Eu vim aqui para testemunhar o quanto Deus tem sido bom para comigo. Eu vim aqui para falar que Deus, Ele existe, Ele é vivo, Ele é um Deus de fato que faz milagres. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele ouve a oração da igreja. E eu vim aqui com o objetivo de gerar fé no teu coração. Eu vim aqui com o objetivo de gerar esperança no teu coração. No meio de um monte de notícias ruins, no meio de um monte de notícias de caos, no meio de caos mesmo, eu quero vir aqui para gerar fé no teu coração, gerar esperança para você, que você possa sair daqui nessa noite confiando num Deus vivo, num Deus poderoso e que faz milagre. Amém? Me suportem, em nome de Jesus. Pode ser que eu engasgue um pouquinho, é difícil falar e não lembrar do tempo que eu vivi. Foi muito forte, muito intenso. Em dezembro, eu comecei com alguns sintomas, no meado de dezembro, com alguns sintomas como dor de cabeça, uma febre e uma dor de cabeça muito, muito forte. E eu achei que fosse sinusite, porque em outubro eu testei positivo para Covid. Então eu não corri, eu não achei que fosse novamente, porque fariam 2 meses só. Só que lá na frente eu descobri que o meu positivo de outubro foi falso positivo. Eu não tive Covid em outubro. Então eu demorei um pouquinho para agir. Eu tive alguns sintomas e continuei a minha vida normal de atividade física, trabalhando. Até então era uma sinusite, uma crise de sinusite, porque eu estava reformando a casa, cheiro de tinta, coisa desse tipo. Eu achei que era sinusite de fato. Só que a coisa começou a gravar e eu perdi o paladar e olfato. Falei, pô, nunca senti sinusite, perdi paladar e olfato, nunca tinha acontecido comigo. Fiquei um pouco mais preocupado, onde eu corri para o hospital. Um dia estava com muita dor de cabeça, passando com febre, com sintomas que eram um pouco diferentes daquilo que eu havia sentido. Corri para o hospital, fiz um exame de sangue, um raio-x lá, o médico pediu, e veio a notícia: cara, o seu pulmão está muito comprometido. Muito comprometido. Foi aquele baque, eu falei, meu Deus, de novo. Aí falei que tinha acontecido, que tinha tido em outubro e tal. Entrei com o protocolo, o médico passou os remédios, entrei com todo o protocolo e tal, tomei lá o medicamento, fiz o processo. Na sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda-feira eu acordei com muita falta de ar em casa, estava muita falta de ar. Foi quando eu falei, eu vou procurar um médico, para onde que eu vou, não sei, a pneumonia, o médico havia falado que era pneumonia também. Eu falei, vou num pneumo, vou procurar um pneumo para ver o que é. Fui num pneumo, numa consulta. Quando a pneumo olhou lá, verificou a minha saturação, estava saturando 85, tinha ido dirigindo para lá, imagina. Voltei saturando 80, dirigindo.
No meio do caminho, e ali naquela consulta, a médica falou assim: você precisa de um CTI, meu filho. Você precisa de um CTI hoje, urgente. Foi onde a gente contactou os irmãos, contactou a igreja, contactou minha família. Ela falou: você precisa de um balão de oxigênio, você precisa respirar com oxigênio, porque, cara, sua saturação vai cair e você vai morrer. Você precisa correr. Eu lembro quando eu cheguei em casa, minha irmã já tinha chegado com um balão de oxigênio que ela tinha conseguido lá. Nunca vi alguém conseguir um balão de oxigênio tão rápido. Eu saí da consulta, cheguei em casa, já estava com um balão de oxigênio, já estava com oxigênio lá. E mesmo com aquele oxigênio, porque eu estava com o catéter e eu precisava de mais carga de oxigênio, então mesmo com aquele oxigênio, minha saturação estava caindo e não estava dando vazão. Foi onde a gente correu para uma emergência. Vamos para o hospital. Não tinha vaga em hospital nenhum. A gente foi para o hospital de Jardim Esperança. Foi o hospital que me acolheu com toda a situação de caos, porque estava tudo lotado. Inclusive o hospital de Jardim Esperança estava lotado. Adaptaram uma salinha no trauma lá onde me colocaram. E ali eu entrei na segunda-feira. Fiquei de segunda até sexta ali no hospital de Jardim Esperança. E aquela inquietação, aquela dificuldade de respirar absurda. E a gente começou a orar pedindo a Deus para que eu pudesse ser transferido para eu precisava de um CTI, precisava de um hospital que tivesse tudo aquilo que eu necessitava no momento. Até então eu não fazia ideia de quão grave era. Eu lembro que eu orava com minha esposa: não, eu vou sair do jardim, eu vou para casa. Minha fé, eu não vou ser transferido, não, minha fé é que eu vou para casa. A gente com a fé, a gente orava: Senhor, esses 5 dias eu vou ter alta aqui, pá, aquela coisa toda. E Deus, Ele queria. Até então eu não tinha entendido, amados, o que Deus queria. Até então eu não tinha entendido o que Deus queria me ensinar nessa situação toda. Foi quando a gente conseguiu, por um milagre de Deus, assim, uma intervenção do céu, ser transferido para um hospital no Rio de Janeiro, no Hospital São José, em Duque de Caxias. E a minha situação era tão grave que eu não conseguia sair do Jardim Esperança para vir para o São José Operário para fazer a tomografia. Quando tentavam me transportar, colocar na ambulância para eu vir, minha saturação caía. Eu vinha correndo para o hospital porque eu não podia ser transportado. Tentaram umas 3 vezes e eu não consegui. A saturação vinha caindo, era tipo assim, muito louco, era muito rápido. Eu olhava assim, ficava acompanhando. Estava lá 80, 82, 85, aí 70 e vinha descendo. Nesse dia chegou a 60, todo mundo corre lá para o oxigênio de novo. Não pode ser transferido. E eu não fui, não pode ser conduzido para fazer o exame. Não fiz a tomografia, então ninguém sabia do caos que estava o meu pulmão, ninguém sabia o percentual de lesão que tinha sofrido. Conseguimos uma transferência para o Rio de Janeiro, como eu falei, no Hospital São José, em Duque de Caxias. Foi uma transferência, assim, muito cansativa, muito cansativa. A gente conseguiram para me levar um helicóptero. Nunca tinha andado de helicóptero na minha vida, meu. Não deu nem para curtir o passeio. E minha esposa recebeu uma ligação, falou assim: vai chegar uma ambulância do bombeiro 2h45 mais ou menos, não lembro exato, e 3h45 tem um helicóptero no aeroporto de Cabo Frio que vai levar teu marido para o Rio de Janeiro, prepara aí. A gente ficou com medo porque a informação que a gente tinha, eu não conseguia nem sair do Jardim para o São José. Como é que eu vou sair daqui para ir para o Rio de Janeiro? Eu vou morrer no meio do caminho. Era o nosso desespero, né? E quando essa pessoa no telefone falou assim: fica tranquila, a gente está levando uma equipe e essa equipe vai dizer se ele pode sair ou não. Chegou lá no horário certinho essa tal equipe, uma equipe do Corpo de Bombeiro, excelentes profissionais inclusive, e eles fizeram todos os exames e me levaram. Cheguei no aeroporto de Cabo Frio, me colocaram numa bolha, não sei o nome daquele negócio,
num plástico lá que só Jesus. Só Jesus. Eu brinco com os irmãos que eu parecia uma picanha embalada a vácuo dentro daquele negócio lá, assim, suando aquele plástico, aquele negócio que não podia respirar. Passava só o caninho do oxigênio e eu fiquei embalado naquele negócio. Do nada, assim, eu não tinha muita noção de tempo. Eu vi que o helicóptero, ele pousou. Eu falei, poxa, graças a Deus, cheguei. Só que ele tinha chegado em Saquarema. Estava chovendo muito, ele não pôde seguir, não. Ele pousou, porque não dava para seguir. Estava chovendo demais, chovendo muito. Foi quando pediram uma ambulância, eu segui a viagem de ambulância. Nisso, a minha esposa saiu 3 horas de Cabo Frio com minha irmã e meu cunhado. Ela chegou de carro mais rápido que eu de helicóptero, porque ela não sabia o que tinha acontecido. E ela ficou lá num desespero só, tentando saber onde que eu estava. Ninguém tinha contato, ninguém sabia, por conta não tinha comunicação. Foi quando eu cheguei, consegui, depois de muito trabalho, consegui chegar no Rio. Muita chuva, enchente, o Rio estava debaixo d'água, muita chuva. Consegui chegar. Eu só lembro quando eu cheguei no hospital, Luiz já estava lá com minha irmã. Eu só lembro do seguinte, Luiz perguntando, vocês entubaram ele? Eu só ouvi essa voz no fundo assim, vocês entubaram ele? Está entubado? Aí explicaram para ela que não, que era um procedimento, que ela até então não tinha visto eu entrar naquele negócio lá. E ali eu cheguei no CTI. Eu cheguei no hospital, fui conduzido para o CTI. E foi quando eu comecei a entender o que Deus queria, né? Quando eu entrei no CTI e eu vi assim, ó, nunca tinha entrado no CTI na minha vida, Marcos. Quando eu entrei no CTI, eu via as pessoas, né, naquele estado lá, e eu olhei assim, eu vi uma identidade. Eu vi uma identidade, um RG, uma identidade assim. E era uma identidade velha, era uma identidade apagada, com os números apagados assim. E eu comecei a orar, falei, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é isso? Na hora Deus, Ele falou comigo, eu te trouxe aqui porque eu quero renovar a tua identidade, cara. Eu te trouxe aqui porque eu quero renovar a tua identidade comigo. Eu cheguei no Rio saturando 55 mais ou menos. Estava muito mal, muito mal. A médica de plantão, ela passou um áudio para minha família falando que se em 48 horas eu não correspondesse os medicamentos, eu seria entubado e que o meu caso era muito grave. E ali eu comecei, quando eu entendi o que Deus queria, o que Deus tinha feito, eu comecei a orar. Eu comecei a abrir meu coração para o Senhor. Eu falei, Senhor, me renova. Eu comecei a ministrar, eu cantava. Não abria a boca e não saía som, eu cantava em espírito, muito cansado, não dava para falar, mas eu entendi o que Deus queria. Antes de eu ser internado, eu vivia uma vida normal, sabia o que Deus queria para mim, mas vivia de maneira confortável, cuidando da minha própria vida, trabalhando, cuidando da minha casa, ia para a reunião do grupo caseiro, mas Deus queria muito mais de mim, e eu me acovardava dentro daquilo que Deus queria, dentro daquilo que Deus tinha me chamado. E ali eu comecei a entender, ali eu entendi, quando eu vi aquela identidade, o Espírito Santo começou a ministrar dentro do meu coração. Eu dormia naquele dia muito pouco, porque eu tinha que fazer muita força para respirar. Ali me colocaram pronado de bruço, né? E eu tinha que fazer muita força para eu respirar, porque eu precisava romper com o meu pulmão. Ele tinha que dilatar, ele tinha que expandir. E eu ficava suado de respirar. Eu nunca tinha vivido isso. É como se eu tivesse corrido na esteira, mas eu estava fazendo força para respirar. Fiquei 5 dias assim. Teve um dia, na primeira semana, foi a semana onde eu vi a mão de Deus, e era muito claro
nos exames e no parecer dos médicos que tinha alguém orando, que tinha um povo orando, tinha alguém orando. Porque uma hora os médicos ficavam desesperados, outra hora vinha um exame que mudava todo o quadro, e até os médicos falavam assim: cara, eu não estou entendendo. Ontem a tua gasometria, que é o exame que vê o oxigênio no sangue, estava 76, isso é quase, você precisa ser entubado. No dia seguinte está 112, eu não consigo entender isso. E o Espírito Santo ministrava: é a oração da igreja, é a oração da tua família. Deus está, eu estou ouvindo a oração, eu estou te sustentando. E eu entendi o que era. Teve um dia que eu, tentando respirar, nesse processo dos primeiros 5 dias, primeiros 5, 7 dias no CTI, eu fazendo muita força para respirar, muita força, eu fiquei muito cansado, eu estava muito cansado. Eu estava com 16 litros de oxigênio, irmãos. Não sei se todos entendem sobre isso. Eu não entendi, eu fui entender lá. Com 16 litros de oxigênio, e eu não conseguia respirar. E nesse dia eu estava muito cansado. Foi quando eu falei: Senhor, não dá mais, cara. Não consigo mais, cara. Tá, eu não consigo fazer força, mas estou fraco. E eu fazia força para respirar e não conseguia, não vinha o ar. Eu virei assim, estava pronado, eu virei de barriga para cima. Aí eu comecei a orar a Deus, pedi para o Senhor guardar minha casa, guardar minha família. Pensava na igreja, na minha família, na minha mãe, na minha esposa. E quando eu orei, eu fiz a seguinte oração, irmãos. Eu falei: Senhor, opera o teu poder na minha fraqueza. Senhor, opera o teu poder na minha fraqueza, porque eu não consigo mais. Não dá mais para eu sustentar isso aqui. Já 5 dias, eu não dormia, amados, porque eu tinha que respirar. Eu dormia, eu respirava, eu fazia força. E nessa hora, quando eu orei assim, eu falei: Senhor, opera o teu poder na minha fraqueza. Que eu virei, eu parei de respirar. E nesse instante eu vi minha barriga subindo e descendo assim, ó. E eu não estava fazendo mais força para respirar. Começava a subir e descer. E ali eu fiquei maravilhado. A sensação era de, não sei se você consegue entender, era quando alguém desmaia e vai voltando do desmaio, sabe? Vai subindo assim, ó, parece que está entrando no oxigênio, você vai acordando. Eu comecei a sentir exatamente isso naquela hora. E no dia seguinte chegou um médico lá. Deus enviou um boliviano, Dr. José, um boliviano. Esse médico, meu irmão, esse cara cuidou de mim, tipo assim, Deus enviou ele. Deus enviou esse cara. Quando eu cheguei no CTI, ele me viu desesperado, ele falou assim: cara, ele baixou na maca, no leito assim, falou assim: cara, faz o seguinte, cuida da tua cabeça e deixa que eu cuide de você. Só confia, porque o desespero vai deixar você muito pior. Fica calmo, relaxa. Você vai ver muita gente falecer aqui, muita gente morrer. Isso é normal, mas significa que eles vão e que você vai também. Fica tranquilo, cara. E depois disso ele começou a me acompanhar. Ele chegava no plantão, já corria lá: como é que você está? Cara, eu vou correr lá ver teus exames. Deus enviou ele assim, foi sobrenatural o negócio. Nesse dia eu fiquei menos cansado, os meus exames melhoraram todos, até que eu comecei a ver muita coisa. Até então estava muito focado em respirar, eu comecei a ver o que estava rolando, né? Eu fiquei lúcido o tempo todo, até que teve um dia que todo mundo que estava no CTI foi a óbito, só ficou eu no CTI. Nesse dia, eu falei: Senhor, esse dia foi sinistro, irmão. Esse dia eu falei: Jesus, todo mundo, e aquela cena, né, da galera levando os corpos, e uma cena horrível. Eu orava por algumas pessoas que eu estava orando, eu via sofrimento, eu intercedia dali de onde eu estava, e Deus, ele seguiu ministrando, até que um dia chegou uma irmã. Eu falei que ela é a irmã do Coque, uma senhorinha da limpeza. A irmã do Coque veio varrendo, chegou na frente do leito que eu estava, falou assim: meu filho, o Deus que te trouxe para cá, Ele vai te tirar, fica tranquilo.
O Deus que te trouxe vai te tirar. Aí ela cantou a música para mim. Ela falou assim, eu lembrei de Toninho, da ministração de Toninho. Ela virou para mim e falou assim, quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Aí eu falei, Jesus, eu entendi. Eu entendi o que Deus queria. E ela voltou e falou assim, Deus vai te tirar daqui. Deus vai te tirar, você tem muita coisa para fazer ainda para Ele. E eu fui melhorando, de 16 litros de oxigênio foram caindo para 11, 8, 6, saí da máscara, fiquei só no catéter, comecei a comer sozinho, com minha própria mão. Cada detalhe era uma vitória absurda, irmãos. Cada detalhe era uma vitória absurda. Foi quando eu tive a alta para o quarto, quando eu desci, fui para o quarto, uma quarta-feira, Deus me deu a moral ainda, para ver o jogo do Flamengo e Fluminense. E eu comecei a enfrentar outro desafio. Quando eu fui para o quarto, eu falei assim, eu vou embora. Do quarto eu vou embora. Agora, cara, vou ver minha família. Eu falava com minha família algumas vezes. A assistente social levava lá o celular, fazia uma chamada de vídeo, meus filhos. Mas eu queria ir embora, claro. E quando eu fui para o quarto, falei assim, agora estou bem, eu vou embora. E foi um outro desafio, porque eu não conseguia sair do oxigênio de jeito nenhum. Foi baixando, eu cheguei no quarto com 6 litros de oxigênio. Depois foi lá para 5, 4 litros, 2 litros de oxigênio. Mas de 2 litros não conseguia sair. Se eu tirasse o oxigênio, a saturação descia, eu precisava do oxigênio de novo. Eu não conseguia ir no banheiro, no quarto, sem oxigênio. Foi onde começou a outra guerra. E ali foi muito... No quarto foi um momento das maiores experiências com Deus. Porque eu estava sozinho e eu tinha o Senhor. E ali foi um momento de ministrar muito diante de Deus, muitas canções. És poderoso para fazer muito mais. Eu cantava todo dia. Queria que Deus estava fazendo. Eu entendi o que Deus queria. E toda vez que eu falava com minha esposa, ela com uma fé gigantesca, uma fé absurda, e aquilo me alimentava, aquilo me dava um gás para suportar o dia a dia, que era muito doloroso. Os exames, todos os dias fazia os exames laboratoriais, todos os dias fazia gasometria dói muito, é muito doloroso. Tem que pegar lá o sangue arterial, isso é difícil, dói pra caramba. Mas eu cria que Deus estava fazendo um milagre. Era para estar morto já. Foi quando os médicos começaram a achar que eu estava com um problema psicológico. Os médicos falaram assim, cara, você já era para ter ido embora há muito tempo. Você está bem, teu quadro clínico está bem, está bom. Você está bem, você não está cansado, você está tranquilo. Só está com 2 litros de oxigênio. E esse problema é um problema psicológico, cara. O trauma do Covid em você foi dependência do oxigênio. Naquele dia ele falou isso num dia à noite. Ele falou assim, inclusive, cara, a gente está pensando em te dar alta com oxigênio. Você vai lá na ambulância, chega em casa de ambulância com oxigênio. E na hora eu falei assim, está repreendido. Aí ele falou assim, cara, que isso? Isso é normal. Eu falei assim, não, isso não é normal. Ele falou, tem muita gente que convive com oxigênio pro resto da vida. Coloca numa bolsinha, na mochilinha e segue a vida. Eu falei, não, isso não é normal. Deus me curou, doutor. Eu não aceito isso. Ele falou assim, ó, eu te mandar para casa com oxigênio é a mesma coisa de eu receitar dipirona 2 vezes ao dia. Eu falei, não, eu não aceito isso não, doutor. Ele falou isso umas 10 horas da noite. Naquela noite foi muito difícil dormir. E eu fui para Deus. E eu fui guerreando muito no mundo espiritual, orando. E foi um período que eu não estava conseguindo falar com a minha esposa. Foi um período que eu fiquei sem contato.
E num lugar desse, sem telefone, sem contato, é muito ruim. Você fica muito sozinho, é você e o Pai. Acabou. E é o que mais importa, inclusive. É o que me fez ficar de pé. O trabalho para o Senhor manter a minha cabeça boa, foi um trabalho lindo, maravilhoso, porque é muito difícil. É muito difícil. E eu fiquei um tempo sem conseguir falar com o Lu. E um dia eu liguei para ela e falei assim: amor, os médicos estão querendo me dar alta, mas estão querendo que eu vá para casa com oxigênio. Na hora a Luísa falou assim: eu não aceito esse negócio não. Ela usou um termo assim, ó: eu não vejo a glória de Deus nisso. E a glória é de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido tudo isso. Chega em casa, não. E a gente não aceitou isso. Não aceitou. A gente orou juntos. Nós oramos juntos. Um dia, eles viram que eu não conseguia sair do oxigênio. Aí um médico chegou lá no quarto e falou assim: cara, eu vou pedir uma tomografia para você, porque até então você não fez tomografia nenhuma. Porque para eu tirar a prova, saber se é psicológico, se é uma lesão, se é uma questão psicológica, se é dependência mesmo, ou se teu pulmão tá ruim ainda, ou alguma coisa. Num sábado eu fiz esse exame. Quando eu fiz o exame, eu vi, foi onde eu fui fazer o exame, voltei para o quarto. Nisso, quem passa na porta, na frente do quarto, é o Dr. José, o boliviano. Aí ele olhou: você está aqui ainda, cara? Eu falei assim: todo. Expliquei para ele, falei assim: cara, não consigo sair do oxigênio, fiz a tomografia agora. Ele falou: você fez agora? Eu falei: fiz. Ele: então calma aí que eu vou olhar. Ele entrou no sistema, ele viu a tomografia, ele voltou. Quando ele voltou, cara, ele voltou assim, radiante. Ele voltou tipo assim, na alegria. Ele falou: cara, você é um guerreiro, meu irmão. Eu falei assim: cara, o teu pulmão, você foi tomado mais de 90%. Eu nunca vi, não teve no hospital, nunca vi no hospital um caso assim, com comprometimento do tamanho do pulmão que nem o teu, cara. Eu nunca vi. Aí eu falei assim: doutor, não sou guerreiro nada. Você conhece Jesus? Foi Ele que fez. Jesus, doutor, foi eu não. Deus faz isso. E ali eu falei assim: agora eu preciso sair do oxigênio. Agora eu tenho que sair daqui. Um dia, Luiz me ligou. Eu liguei, né? Ligaram lá, mais uma chamada. E a gente fez um propósito. E nesse dia foi muito difícil. Foi o dia que Luiz não conseguiu. Ela sempre ligava para mim rindo, feliz. Por fora, né? Por dentro eu sabia que no quarto lá a chapa estava quente. E nesse dia ela chorou muito, cara, no telefone, na chamada comigo. E a gente fez um propósito. Ali a gente falou assim: a gente não aceita eu ir para casa com oxigênio. E eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu quero ir para casa. E a gente fechou de orar junto. Isso foi no domingo. A gente fechou de orar segunda, 7 horas da manhã e meio-dia. Nós dois. Com o propósito de sair do oxigênio. Aí beleza, fechamos o propósito. Desligamos o telefone. Fui dormir. Acordei cedo. Orei, 7 horas da manhã. E Lu orou de casa. Meio-dia orei de novo. E Lu orou de casa. 1h da tarde, amado, eu falei assim: Senhor, eu vou tirar esse oxigênio. Vou arrancar esse catéter aqui. Eu vou dar um passo de fé, Senhor. Eu tirei o oxigênio. Com muito medo. Aí eu ficava botando o ventinho do oxigênio assim perto. Tirava. Aí deu 1h, 2 horas sem ele. 3. Aí botava ele perto de novo. 4 horas, 5, 8 horas da noite eu estava sem o catéter. Aí chegou um fisioterapeuta que estava cuidando de mim nesse dia. Aí ele falou assim, ele olhou e viu o 5 e falou assim: cara, tirou?
quem tirou? Eu falei, eu que tirei. Aí ele, mas tá bem, cara? Eu falei, não, tô bem, tô tranquilo, tô desde 1 hora, hein? Porque para eu ter alta eu precisava ficar 24 horas sem oxigênio. E aí ele falou assim, cara, beleza, você tirou 1 hora, são 8 horas e tal. Cara, quando for às 10 horas, você coloca de novo. Eu venho aqui e coloco para você dormir. Aí eu falei assim, não vou botar não. Eu falei, não, eu fui curado. Foi resposta da minha oração. Minha oração com minha esposa. Você crê em Jesus? Jesus fez isso. Eu saí do oxigênio, cara. Eu não vou botar para dormir. Aí ele falou assim, não, você coloca, cara. Aí ele voltou 10 horas. Ele falou, vamos colocar oxigênio? Eu falei assim, cara, não vou botar não. Não vou colocar. Fica tranquilo, cara. Eu fui curado, não vou colocar. Ele, sem concordar, saiu. Mas ele pensou que eu fosse colocar o oxigênio. Aí ele saiu. Aí no dia de manhã, no outro dia, logo cedo, ele chegou no quarto. Porque o combinado era eu colocar o oxigênio à noite, no dia de manhã, retirar o oxigênio. Porque como eu estava no quarto, eu não estava no CTI, o fluxo de profissionais ali é menor. Então o receio dele acontecer alguma coisa comigo e não tem ninguém por perto, né? Aí ele chegou no outro dia e falou, cara, vamos embora, vamos colocar oxigênio, vamos resolver esse negócio, vamos desmaiar, hoje você vai sair dessa parada aí. Quando ele olhou, você dormiu sem? Eu falei assim, dormi sem, cara. Dormi sem oxigênio e eu tô bem. Quando eu falei isso, ele começou a pular no quarto, pegar o celular, botar no grupo dos fisioterapeutas, tirar foto. E ali eu fui claro de que Deus tinha me curado, de que Deus tinha feito a obra dele completa. Uma coisa que cabe ressaltar, que em todo tempo a gente foi direcionado pelos irmãos, todo o tempo, o link da minha esposa com os irmãos, me dando suporte, direcionando, liga para fulano, vai te ajudar, liga para ciclano, fazendo o link com o hospital. Deus levantou pessoas no hospital para me ajudar. Deus me levou para um hospital onde o diretor do hospital era parente de um irmão que reúne com a gente. Esse irmão, esse diretor, esse cara, ele foi um presente de Deus. Um presente de Deus. Levantou enfermeiras lá que davam suporte para a Luísa, dando notícia. Pessoas da limpeza que num plantão ia lá fazer uma chamada de vídeo para eu falar com a minha família. E o que eu quero com isso tudo aqui? O que eu quero que você entenda? Que uma coisa que eu aprendi nesse tempo foi confiar em Deus, confiar plenamente nele. Quando você está num quadro desse, você não governa, não tem como governar, não tem como levantar, você não tem vontade. Onde Deus, Ele me supriu em tudo, porque quem governa é Ele. Deus, Ele, quando ministrou no meu coração sobre a identidade, Ele começou a lembrar de quando eu cheguei no meio da igreja. Ele começou a me lembrar de quando eu aprendi o que era ser igreja, o que era igreja. E isso começou a me alimentar, assim, me dar um prazer. Eu lembro de um dia, estava vendo os irmãos na televisão, no quarto já tinha televisão, e os irmãos cantando uma canção. Aí ele começou a mover dentro daquele quarto, a glória de Deus encheu o quarto. Porque a enfermeira entrou assim, me viu chorando, falou, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, fica tranquilo que não aconteceu nada não, está tudo certo. E Deus, eu sendo suprido pelo Espírito Santo, sendo suprido por Deus, a minha família sendo suprida pela igreja. Eu creio que no caos tem glória de Deus. No caos tem a glória de Deus. No caos tem milagre, tem manifestação do poder de Deus. É um cenário, é um campo propício para o agir de Deus, onde a gente está totalmente dependente dEle, porque eu não dependo de mim. Quem sou eu? Poderia ter morrido como todo mundo ali. Os médicos falaram que eu levaria alguns meses para me recuperar.
Teve uma médica que chegou a falar que eu ficaria uns 6 meses andando de cadeira de roda. E hoje, Deus, Ele tem feito muito. Os médicos falaram que a minha saturação ficaria em 92, 93 durante alguns meses. Hoje a minha saturação está 97, quase normal de antes. Hoje eu consigo dar uma corridinha. Antes eu nem conseguia, inclusive. Está melhor do que antes. Hoje eu consigo caminhar, consigo trabalhar. Num período de 2 meses, praticamente, que eu saí do hospital. Os médicos falariam que isso seria durante muito tempo. Hoje, praticamente, as minhas atividades elas voltaram ao normal. Coisas que os médicos falaram que demoraria muito tempo, por conta da lesão do meu pulmão ter sido muito grande. Eu creio que Deus, Ele quer nos levar a esse nível de dependência dEle, onde não tem nada, só tem Ele, onde não tem recurso humano nenhum, não tem o nosso jeito, não tem a nossa sabedoria, não tem o nosso mocotó. Deus, Ele quer que nós sejamos uma igreja dependente dEle, amados, dependente dele e apaixonado por Ele, porque se existe uma coisa que aumentou nesse tempo, foi meu amor pelo Senhor. Jesus é lindo. Todas as vezes que eu clamava por Ele, Ele vinha no quarto e enchia, e eu saía, eu ficava maravilhado. Toda vez que eu ficava sozinho, triste, eu clamava, eu cantava uma canção, Deus vinha, enchia o lugar e me renovava. Deus, Ele quer que a gente seja assim, constante e apaixonado por Ele. Amém? Amém, Senhor. Levanta as tuas mãos aqui, Ele é digno. O Senhor é digno. A palavra diz que devemos louvar o Senhor pelos seus feitos poderosos. Louvemos ao Senhor nessa noite por esse feito poderoso, que é esse milagre que Ele efetuou na vida do Velbert. Pai, de todo o coração, mais uma vez, agradecemos a Ti pelo Teu milagre, pelo Senhor ter preservado o Velbert, Senhor, ter guardado o Teu filho nesse momento obscuro, quando o Teu filho andava pelo vale da sombra da morte, o Senhor estava com ele. Louvamos a Ti pelo ensinamento que o Senhor efetuou na vida do Velbert durante esse tempo, algo marcante, que certamente marcou um novo ciclo, uma nova fase espiritual na sua vida. Agradecemos a Ti, como diz a Tua palavra, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, que seria de nós, Pai? Obrigado pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu milagre na vida do Velbert. De todo o coração, mais uma vez, graças Te damos. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Obrigado, querido. Aleluia. É um desafio você viver uma experiência tão intensa e extensa como essa e resumir nesse tempinho, né? Mas o Velbert, ele, dentre tantas coisas que ele falou, edificante, palavras, um relato muito tremendo, muito poderoso,
ele falou uma chave assim de vitória: confiar em Deus. Falou sobre identidade, que é uma experiência muito pessoal, a necessidade de retomar a vocação. A gente entendeu a nota, mas ele deixou bem claro aqui uma frase, uma expressão muito importante: confiar em Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 46. Eu não vou me prolongar muito, pelo menos vou tentar. Salmo 46. A partir do verso 1 ao verso 6. O título desse salmo é Deus é o nosso refúgio, fortaleza. O verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 1 fala que o Senhor é um socorro bem presente. Nós temos experimentado em nossa vida, podemos testificar mais uma vez nessa noite, através desse testemunho de Velvet, que de fato o Senhor é um socorro bem presente. E o termo aqui, que diz que o Senhor é o nosso socorro, esse termo significa que Ele é um Deus confiável, que Ele é um Deus que provou ser fortaleza no passado e no presente. Nós não devemos temer as calamidades, porque Ele já provou que Ele é Deus. Nós sabemos quem temos crido, nós sabemos a quem servimos. Então Ele é socorro, Ele é um socorro confiável, Ele é fortaleza. Então não temos que temer o presente, não temos que temer o futuro, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. O verso 3 e 4 diz que ainda que nós não devemos temer. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas nós não devemos temer, por maiores que sejam as adversidades. Esses dois versículos, ele fala de calamidade. Olha aqui, ó. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Então, o verso 3 e 4, ele está dizendo o seguinte: que nós não devemos temer, por maiores que sejam as adversidades. E esses dois versículos fala de terremoto, fala de tsunami, fala de mares bravios e dá uma advertência: não temam, por piores que sejam as adversidades, por maiores que sejam as lutas, por mais intensas que elas sejam, o texto diz que nós não devemos temer. O verso 4, ele mostra que por mais aflitiva, mais angustiante que possa ser a situação, o texto diz que Deus tem um rio. Amém? Deus tem um rio. Ao verso 4, há um rio. Repita essa expressão comigo: diz, há um rio. Diz, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por mais aflitiva que possa ser a situação, há um rio. E o nosso desafio é pedir ao Senhor
que abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver, experimentar esse rio em meio às lutas. As aflições, elas são uma realidade. Há aflição, sim. Há uma batalha, uma luta muito intensa em todos os sentidos, mas o texto diz que há um rio que alegra a cidade de Deus e as moradas do Altíssimo. Eu estava ainda há pouco ali na sala lendo, o Tiago me enviou um videozinho pequeno de uma enfermeira fazendo um procedimento no irmão Lázaro, que já estava internado. Não sei se alguém chegou a ver, eu vi ainda há pouco. E a enfermeira estava louvando, e ele assim de ladinho, acompanhou ela por um tempo também, aquela canção. E a música da canção, a letra da canção, é uma canção conhecida, que diz que então louve, né? Está sofrendo, louve. Está cansado, louve. Lembra dessa canção? Conhecida. Então, aquilo me chamou a atenção. E para mim, essa experiência é um exemplo prático do que nós estamos falando aqui. Há dificuldade, há aflição, há dor, há lutas, mas há um rio. Há um rio que traz alegria, há um rio que refrigera a alma de todo aquele que se encontra refugiado nele. Tem tsunami, tem vento contrário, tem terremoto, tem mar bravio, mas tem um rio que refrigera, um rio que acalma a nossa alma. Há um rio. O verso 5 diz que Deus está no meio da cidade, e ele diz que essa cidade jamais será abalada. O texto diz que Deus a ajudará desde a antemanhã. O que é a antemanhã? Antes do amanhecer, Deus está trabalhando. Quando o dia amanhece, o Senhor, a gente abre os olhos, experimentando o favor e o cuidado de Deus. Quando eu oro pela manhã, normalmente a gente tem criado um hábito de caminhar orando pela manhã, e eu sempre inicio a oração falando: Senhor, quando eu contemplo esse sol, para mim é uma expressão clara de que o Senhor é um Senhor de recomeço, é uma oportunidade, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E o texto está dizendo que o Senhor está no meio dessa cidade, que essa cidade jamais será abalada, e que Ele a ajudará desde a antemanhã, antes do amanhecer. Você está dormindo e Deus já está trabalhando. A palavra diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. Verso 6 diz: bramam nações e reinos se abalam. Bramar, esse verbo, ele pode ser traduzido como gritar, pode ser traduzido como irritar. Então o texto diz: bramam nações, reinos se abalam. Nós estamos vivendo um tempo que o mundo está polarizado em função da pandemia, com muitas guerras. Em função da pandemia, nós vivemos um mundo polarizado, divergências quanto a protocolo de prevenção. Inclusive, esse é um termo que não pode nem usar mais. As redes sociais estão tirando o ar. Então, há controvérsia sobre protocolo de prevenção. Uns aceitam, outros não. Uns defendem lockdown, outros não. Uns defendem o uso de máscara, outros não defendem o uso de máscara. Há divergência sobre medicações, muitas divergências sobre vacina. Há uma polarização mundial. As nações bramam, as nações gritam, as nações se irritam. Mas no verso 7, nós vemos um contraste entre aqueles que estão refugiados no Senhor e as nações. O verso 7 fala desse contraste. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto há divergência, há guerras, há conflitos, o contraponto, o contraste entre nós e as nações é que o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 8, ele nos chama a contemplar as obras do Senhor. O verso 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, e que assolações efetuou na terra. Que assolações é essa? Assolações são os acontecimentos incríveis que ele realizou na terra. E o nosso desafio nesse tempo, mais do que nunca, é contemplar aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele já fez na criação, como Ele se revelou no desenrolar da história, e especialmente aquilo que Ele fez em nossas vidas. Contemplai as obras do Senhor, e que assolações, quais os acontecimentos incríveis que Ele efetuou na terra. Sabe, é muito acalentador quando, em meio aos ventos contrários, às adversidades, a gente para e lembra daquilo que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, dos milagres que experimentamos, do plano perfeito de Deus no longo da história da humanidade, na sublimidade do plano da salvação, na perfeição da criação, como diz o salmista, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a grandeza, a sublimidade de Deus. Então o texto nos exorta a contemplarmos as obras do Senhor. E isso é muito bom, porque tem muita gente com o espírito fragilizado, porque ao invés de contemplar as obras do Senhor, tem contemplado a desgraça, tem contemplado os fakes. Mas o mandamento aqui é para contemplar as obras do Senhor, e que assolações, que acontecimentos incríveis Ele efetuou na terra. Verso 9, o texto diz que a guerra vai ter fim, amém ou não amém? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Verso 9, Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros de fogo. A guerra, ela vai ter fim. Quero concluir no verso 10, quando o salmista também recomenda: aquietai-vos e sabei que sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Repita comigo: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Outra vez: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Essa é uma das principais virtudes para os nossos dias: aprender a se aquietar, ter domínio da compulsão do dedo na tecla, trocar mensagem, enviar mensagem, aquele agito interior. O texto está recomendando: aquietai-vos e sabei que sou Deus. É tempo de se aquietar, é tempo de contemplar o Senhor. O provérbio diz que no muito falar não falta transgressão. Tempo de se aquietar. No muito falar, corremos o risco de pecar, tomar partido, julgar tantos pecados que se comete com a precipitação do vocabulário. Eu quero concluir com o verso 5, para a gente orar ao Senhor, mais uma vez, dando graças a Ele. Verso 5, vou ler a partir do 4. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Eu quero concluir dizendo
que nós somos inabaláveis quando nós estamos no meio da cidade de Deus. O Senhor está no meio dela. Sabe que no meio, na cidade de Deus, tem a presença dEle. Na cidade de Deus tem um rio que refrigera a alma, que traz alegria, mesmo em face da adversidade, mesmo em face das más notícias, das dores. O texto diz que há um rio. Na cidade de Deus há um rio. Então nós somos inabaláveis no meio dessa cidade. Eu quero concluir e orar com uma pergunta: qual o teu posicionamento espiritual? Você está no meio ou você está no centro? Sabe que o milagre de você cantar na dor, o milagre de você sofrer e não ser consumido pelo sofrimento, é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Então nós não somos consumidos pelas adversidades, nós não somos abalados com as más notícias, nós não somos abalados com os terremotos da vida, com os tsunamis da vida. Nós sentimos, somos afetados, mas nós não somos consumidos, porque nossa vida está no centro da vontade de Deus. Em Deus há um rio. Esse rio refrigera, esse rio alegra. Eu trabalhei no hospital durante um tempo. São situações que nos chamam a atenção. Havia pessoas em profundo sofrimento, como o exemplo aqui do irmão que eu citei, sustentando uma expressão de louvor diante de Deus. Adoração independe do que nós sentimos, do que nós temos ou não temos. Nós adoramos a Deus porque nós o reconhecemos. Independente de qualquer coisa, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Não temos que temer. Há uma cidade que tem um rio, que tem a presença de Deus. Então eu queria concluir, orar por você, orar ao Senhor, especificamente com essa pergunta: qual é o teu posicionamento espiritual? Você está no meio da cidade, ou você está na periferia, você está na calçada? Deus está no meio. Deus está no meio dessa cidade. Nós vamos ter muitos outros testemunhos como esse que nós ouvimos do Velbert, mas são testemunhos de pessoas que escolhem estar no centro da vontade de Deus, estar no meio da cidade, não na periferia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Que brame nações, que mares espumejam, que montanhas tremam. Nós não temos o que temer. Deus é nosso refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente. Não devemos temer. No nome de Jesus. Deixa eu voltar com a pergunta para a gente orar. Como está a tua vida, teu posicionamento espiritual? Você está às margens ou você está no centro?
Porque o Senhor está no meio dela, no meio da cidade. E se nós estamos no meio da cidade, nós desfrutamos da provisão e do socorro do Senhor. Se você está aqui nessa noite, nós estamos vivendo realmente dias muito difíceis. Você que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pode estar aqui nessa noite. Você percebe que tua vida espiritual tem sido uma vida espiritual periférica. Você não tem vivido uma vida no centro da vontade de Deus. Hoje você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar espiritualmente. Precisa se posicionar no centro da vontade de Deus. Deus está no meio dela. Ele não está na periferia, está no meio dela. Eu quero orar por você. Nós estamos na plenitude dos tempos. Tempo difícil. Difícil. Precisamos de refrigério do Senhor. Precisamos das águas do Senhor. Precisamos ser banhados por esse rio. Mas o rio está no meio da cidade. O rio está no centro da vontade de Deus. Então, se você nessa noite entendeu que você precisa se posicionar, você precisa trazer sua vida para a centralidade da vontade de Deus. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Dá para manter uma distânciazinha e a gente orar por você. É bom te visualizar. Alguém, a gente quer orar por você. Você que está nos acompanhando pela internet, que você possa também, mediante essa pergunta, avaliar a tua vida e se posicionar diante de Deus. Há um rio, há uma presença protetiva e milagrosa, mas quando nós vivemos no centro da sua vontade, no seio da sua cidade, você possa se posicionar no nome de Jesus.